Semana 13 chegando e o povo Paulo também. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Semana 13 chegando e os palpites pra lá de safadinhos também. Bom, na semana passada acertamos 11 de 16 palpites, né? Agora somamos 119 acertos e 61 erros aqui na temporada, né? Óbvio que a gente gostaria de estar 180 e 0, né? Mas enfim, um aproveitamento de 67% não é nada ruim, não é verdade, meus jovens maravilhosos? Enfim, vamos com o Thursday Night Football, os Cowboys e os Seahawks se enfrentando, a partida acontecendo lá em Dallas, onde os Cowboys venceram os últimos 13 jogos. Olha, são 5 vitórias consecutivas em casa por pelo menos 20 jogos. Os Cowboys são favoritos nessa partida por 9 pontos, né? É bastante contra um time que tem mais vitórias do que derrotas. Os Cowboys ainda não venceram um time com mais vitórias do que derrotas. O que pega pra mim é a proteção ao quarterback. O Geno Smith, desde a semana 6, tem 7 touchdowns, 7 interceptações e a linha ofensiva dele não vem jogando bem. A boa notícia é que o right tackle, Abraham Lucas, depois de mais do que 2 meses fora, está de volta. Isso pode estabilizar a linha ofensiva aí do Seattle Seahawks. O problema é que o Kenneth Walker, running back, está fora. Eu gosto demais da defesa dos Cowboys nesse momento. Eu acho que o Deron Bland vai conseguir mais uma interceptação safadinha. Acho que os Cowboys vão vencer a batalha dos turnovers. E Dak Prescott, que tem pelo menos 300 jardas e 4 touchdowns em cada um dos últimos 3 jogos em casa, eu acho que ele vai ter mais um bom jogo e eu acho que os Cowboys vão vencer pela 14ª vez consecutiva em casa. Meu placar é 31-20. Em Washington, os Dolphins e Commanders entram em ação, né? Commanders em ação. Promete ser um jogo muito, muito interessante. O melhor ataque aéreo da NFL contra a terceira pior defesa contra o passe nessa temporada. Eu acho que o Tyreek Hill vai passar das 100 jardas pela 8ª vez nessa temporada. O Washington cede muitas big plays contra o passe, que é a especialidade dos Dolphins. Eu acho que os Dolphins vão anotar pontos, acho que vão anotar pelo menos 30 pontos pela 7ª vez aqui nessa temporada, e eu acho que eles vão ganhar essa partida. Washington, 1 vitória, 4 derrotas em casa esse ano. A defesa dos Dolphins vai estar sem o Jalen Phillips, né, que infelizmente se machucou na última rodada contra o New York Jets, mas mesmo assim, em termos de jardas cedidas, é a melhor defesa da NFL desde a semana 8. Eu acho que a pressão vai chegar em cima do Sam Howell, e eu acho que os Dolphins vão vencer. Eu vejo o Washington anotando perto de 20, 23 pontos nessa partida, tá? Mas eu acho que Miami vai anotar pelo menos 30, tá? Então, eu acho que os Dolphins vão vencer por 30-23, Jalen Waddle jogando melhor. De novo, o Washington cede muitas big plays aí contra o passe pra gente acreditar nos Commanders. Mas os Dolphins são favoritos por 9,5 pontos, né? Não sei se eu apostaria nesse jogo, pra te falar a verdade. Se eu tivesse que apostar, seria no over, 49,5 pontos. Que tal os Chargers e os Patriots se enfrentando lá em Foxborough? Cara, é impossível acreditar numa vitória aqui de New England. Sinceramente, tá? Os Patriots estão completamente sem autoestima. A defesa nos últimos 2 jogos cedeu apenas 10 pontos em cada uma das últimas 2 partidas. E mesmo assim, o time perdeu os 2 jogos. O ataque não faz absolutamente nada. Eu adorei o que eu vi dos Chargers na semana passada, defensivamente, contra o Baltimore Ravens. Então tudo indica que vai ser o Bailey Zappi nessa partida. Eu acho que New England, mesmo jogando em casa, perde. O time tem apenas 1 vitória em casa nessa temporada. Os Chargers são favoritos por 5,5 pontos e eu gosto dos Chargers cobrindo o spread. Meu placar é 26-13 para os Chargers. Justin Herbert, 2 touchdowns, 4 interceptações em 2 partidas na carreira contra o New England. Tem tido seus problemas, mas esse time dos Patriots é completamente diferente. Uma coisa para você ficar de olho, o under, né, acertou em 8 de 9 jogos dos Chargers nessa temporada, e o over-under aqui é 40,5 pontos. Quando a gente fala over-under é o número total de pontos somando os placares, né? Então tá estabelecido em 40,5, tá? Então é algo pra você ficar de olho. Que tal os Falcons e os Jets, né? O Atlanta Falcons é favorito por 2 pontos nessa partida, jogando lá em Nova York. Eu não gosto desse matchup aqui pra nenhum dos 2 ataques, pra te falar a verdade. Os Falcons correm bem com a bola e os Jets
tem a segunda pior defesa nesse momento contra o jogo terrestre. Então eu acho que os Falcons até que vão conseguir alguns bons avanços terrestres, e é por isso que eu acho que os Falcons vão vencer o jogo. Mas o Desmond Ridder tem 5 turnovers dentro da red zone, a defesa de Nova York é extremamente agressiva roubando a bola dos adversários. Eu consigo ver o Desmond Ridder cometendo uns 3 turnovers nesse jogo, mas eu não tenho confiança no Tim Boyle, e a defesa de Atlanta é boa. Então eu vou dar vantagem aqui pro ataque terrestre de Atlanta, e é por isso que eu vou de Falcons 16-13, o over-under é apenas 33,5 e por incrível que pareça, eu acho que vai bater o under nesse jogo. Steelers e Cardinals, a partida acontecendo lá em Pittsburgh, os Steelers são favoritos por 5,5 pontos. É interessante que contra o handicap, né, eles cobriram 5 jogos, né, foram 5 partidas, eles cobriram 5 jogos contra oponentes com mais derrotas do que vitórias, né? Então sempre cobrindo o handicap contra as equipes mais fracas nessa temporada, o Pittsburgh, né? E eu acho que eles vão cobrir de novo, acho que eles vão vencer por pelo menos 6 pontos nessa partida contra o Arizona. Arizona é o 7º pior time em sacks cedidos esse ano, e do outro lado você tem o TJ Watt, que já tem 13 sacks e meio na temporada, a melhor marca da NFL. O ataque dos Steelers passou das 400 jardas na semana passada, e eu sinceramente acho que esse grupo vai começar a engrenar. O jogo é em Pittsburgh, a defesa de Arizona não é grande coisa. Eu acho que os Steelers vão anotar 27 pontos e vão vencer por 27-20. Over-under aqui 39,5. Eu gosto do over. Steelers favoritos por 5,5 pontos. O Kyler Murray tem a tendência de cobrir o spread fora de casa, tá? Mas eu vou de Steelers vencendo por 27-20, cobrindo o spread, mas não tenho muita confiança aí que vão cobrir, não. Bom, que tal os Colts e os Titans? Cara, eu quero muita distância dessa partida, pensando como apostador, tá? Os Colts são favoritos por 1 ponto lá em Tennessee, já venceram os Titans nessa temporada, mas a última vez que varreram Tennessee foi em 2018. O que acontece? A defesa dos Colts está jogando bem melhor. Desde a semana 2 é a segunda melhor da NFL em pontos cedidos. E o ataque de Tennessee, na estreia do Will Levis, algumas 5 semanas atrás, foi bem contra a Atlanta, né? Anotou 28 pontos. Desde então, o ataque tem sido muito, muito fraco. Então eu não tenho confiança que os Titans vão conseguir pontuar com uma certa frequência aqui contra o Indianapolis Colts, e eu acho que Gardner Minshew vem jogando um pouquinho melhor. Indianapolis venceu os últimos 3 jogos, tá batalhando por uma vaga nos playoffs. Eu acho que o time vem com uma intensidade, mesmo sem o Jonathan Taylor, que vai ficar fora por 2 a 3 semanas. Zach Moss, na ausência do Taylor no início da temporada, jogou muito bem. Eu acho que os Colts, mesmo tendo sofrido contra o jogo terrestre esse ano, vão fazer o suficiente para vencer lá em Tennessee por 20-17. Os Bucks e Panthers se enfrentam lá em Tampa, 2 equipes que estão jogando mal demais, né? O Tampa perdeu 6 dos últimos 7 jogos. O Carolina Panthers tem apenas 1 vitória nessa temporada. Tem um novo treinador, né? O Frank Reich foi mandado embora. Então, às vezes, quando tem uma mudança, né, no comando, o time fica inspirado e joga bem por 1, 2, às vezes 3 rodadas. Daí depois tudo volta ao normal quando o time não é bom. Mas o Bryce Young, contra essa defesa aí do Tampa, que é a 13ª melhor da NFL em pontos cedidos e uma das 10 melhores da NFL contra o jogo terrestre, eu acho que ele vai sofrer, cara. Sinceramente, eu vejo o Tampa parando o jogo corrido e complicando um pouquinho a vida aí do Bryce Young. Então eu vou de Tampa vencendo esse jogo em casa por 24-13. Bryce Young foi sacado pelo menos 4 vezes em 7 de 11 jogos esse ano. Tampa gosta de mandar blitz e eu acho que isso vai fazer a diferença na partida. Os Bucks são favoritos por 5 pontos. Eu acho que Tampa cobre o spread. Que tal os Rams e os Browns se enfrentando lá em Los Angeles? Quem vai ser o quarterback dos Browns? Vai ser o Joe Flacco, recentemente contratado? Vai ser o Dorian Thompson-Robinson, que saiu do último jogo com uma concussão, né? O Myles Garrett, Denzel Ward são questionáveis aqui pro jogo, e os Rams estão ainda sonhando com uma vaga nos playoffs, ok? O time teve uma vitória expressiva fora de casa lá em Arizona na semana passada, e eu acho que os Rams nesse momento tão melhores, né? Especialmente depois da lesão aí do Deshaun Watson. E a defesa do Cleveland joga tão bem em casa, mas fora de casa,
o time cede perto de 30 pontos por partida e esse jogo acontece lá em Los Angeles. Os Rams são favoritos por 3,5 pontos, levando em consideração que os Rams também nos últimos 3 jogos cederam apenas 16,7 pontos por partida. Eu vou de Rams. Matthew Stafford jogou muito bem na semana passada. Eu acho que os Rams vencem 26-16. É o meu placar final lá em Los Angeles. Os Lions e Saints duelam lá em Nova Orleans. A defesa de Detroit aqui nos últimos 3 jogos tem sofrido bastante, hein? E a defesa de Nova Orleans não vai ter o Marshawn Lattimore e o ataque de Detroit é o segundo melhor da liga. Então, eu tô olhando aqui no over-under nessa partida, 45,5. Eu vou no over, acho que a gente vai ter pelo menos 46 pontos anotados, somando os 2 placares aqui nessa partida. Os Lions são favoritos por 4,5 pontos. Será que vão cobrir esse handicap? Aí o negócio é um pouquinho mais complicado, tá? Jared Goff, 2 jogos seguidos com pelo menos 3 turnovers. A defesa de Nova Orleans é uma defesa agressiva nas trincheiras. Ele precisa correr melhor, ele precisa proteger melhor a bola. Mas por falar em correr com a bola, a gente sabe que os Lions gostam de correr com a bola. A defesa de Nova Orleans tem tido alguns problemas aí contra o jogo terrestre nessa temporada. É a 10ª pior em jardas cedidas por terra esse ano. E o Derek Carr, então, se os Lions conseguirem estabelecer o jogo terrestre e jogar no play action, eu acho que eles vão ter chances de pontuar nessa partida. O Derek Carr, nenhum touchdown aqui nos últimos 2 jogos, mas como eu disse, a defesa dos Lions tem tido seus problemas aqui nas últimas 3 partidas, e o Alvin Kamara tem bons números nessa temporada. Enfim, eu acho que a gente vai ver alguns pontos anotados nesse jogo. Eu acho que Detroit, depois da derrota difícil na semana passada contra Green Bay, volta com tudo e vence por 31-24. Denver e Houston, jogo acontecendo lá em Houston. Houston tem uma boa defesa, Denver vem vencendo seus jogos, são 5 vitórias consecutivas para Denver, vencendo a batalha dos turnovers. O CJ Stroud se mostrou um pouquinho mais suscetível aos turnovers aqui nas últimas semanas, mas de um modo geral tem sido muito eficiente protegendo a bola. Será que Denver consegue forçar turnovers nessa partida e ganhar a batalha dos turnovers? Essa é a grande questão, porque o Russell Wilson não tá brilhando ofensivamente, ele tá sendo eficiente. Nenhuma interceptação nos últimos 5 jogos. Ele tem bons números, né, em termos de touchdowns e interceptações, mas não é um ataque explosivo. Do outro lado, a gente vê o CJ Stroud com 4 jogos seguidos com pelo menos 300 jardas. Então eu acho que Houston vai anotar pontos nessa partida e vai forçar o Russell Wilson a soltar um pouquinho o braço, porque eu gosto da defesa dos Texans jogando em casa. Eu, sinceramente, vejo Houston como um time um pouquinho mais dinâmico ofensivamente, e jogando em casa, eu acho que Houston vence e cobre o spread. Houston é favorito por 3,5 pontos. Eu vou de Houston vencendo essa partida por 24-17. Philadelphia e São Francisco. Oh, que jogaço lá em Filadélfia. Os 49ers são favoritos por 3 pontos e eu consigo entender. Eu acho que Filadélfia tá 10-1, São Francisco tá 8-3, mas eu vejo o São Francisco como um time um pouquinho mais dinâmico e completo aqui nas últimas rodadas. Cara, não tô desmerecendo nada de Filadélfia. Filadélfia é um time que tá brilhando no segundo tempo, um pouquinho menos aí no primeiro tempo. Teve vitória aí de virada contra Kansas City, mas se o Marquez Valdes-Scantling tivesse agarrado aquela bola na reta final, provavelmente teria perdido. Teve uma vitória na prorrogação contra o Buffalo Bills, mas foi num jogo que Buffalo dominou boa parte da partida, tá? Então eu vejo São Francisco um pouquinho mais dominante aqui nas últimas semanas, eu sei que foram contra outros oponentes, tá? Eu entendo, mas eu tô gostando um pouquinho mais dos 49ers ultimamente, tá? Philadelphia tá 5-0 em casa aqui nessa temporada, mas é uma defesa que cede muitas jardas aí no jogo aéreo e tem tido seus problemas contra play action. Então assim, se os 49ers conseguirem correr um pouquinho com a bola, colocarem o Brock Purdy em situação de play action, eu acho que eles podem fazer um estrago, e a defesa dos Niners tem feito um bom trabalho contra passes em profundidade e cede apenas um touchdown, 6,6 pontos
por segundo tempo, que é onde o Philadelphia Eagles realmente brilha, né? Especialmente ultimamente. Jalen Hurts é o MVP da liga no quarto período. É impressionante, são 14 vitórias seguidas contra times com mais vitórias do que derrotas, tá? Eu acho que os 49ers vão lá e vão cometer o crime. Eu não apostaria nesse jogo. Os 49ers são favoritos por 3 pontos. O meu placar é São Francisco 27, Philadelphia 23, com uma grande atuação do Brock Purdy. Eu acho que o ataque aéreo de São Francisco vai ser um pouquinho melhor que o ataque aéreo de Philadelphia. Eu confio um pouquinho mais na defesa dos Niners, mas os Eagles jogam em casa. Jogaço. Kansas City contra Green Bay, a partida acontecendo lá no Lambeau Field. O Kansas City é favorito por 6 pontos. Essa é a primeira vez que o Patrick Mahomes vai jogar lá no Lambeau Field. A primeira vez que ele vai jogar lá em Green Bay. O Jordan Love enfrenta o Kansas City pela segunda vez em sua carreira, né? Em 2021 estreou na NFL como titular, numa derrota lá no Arrowhead Stadium por 13-7. Jordan Love vem jogando bem ultimamente, cara. 8 touchdowns, 2 interceptações aqui nos últimos 4 jogos. A defesa de Green Bay jogando bem melhor. Os Chiefs já cometeram 19 turnovers esse ano. É a 8ª pior marca da liga. Começaram muito mal contra os Raiders aí na semana passada, mas aí deram a volta por cima e venceram por 31-17. Impressionante, Green Bay 5-6, ainda sonhando com uma vaga na pós-temporada, não é verdade, jovens? Mas o que pega pra mim nesse jogo é a secundária dos Chiefs contra o trio de wide receivers de Green Bay, né? Jayden Reed, Romeo Doubs, Christian Watson. Eu acho que eles vão ter muitos problemas contra a fisicalidade da secundária aí do Kansas City Chiefs, né? Justin Reed e o L'Jarius Sneed, Trent McDuffie são excelentes jogadores. Então eu acho que Kansas City vai fazer um bom trabalho defensivamente. Vamos ver se os Packers conseguem estabelecer o jogo terrestre. E eu acho que a defesa do Green Bay, embora esteja melhor, não é aquela defesa para pagar o Patrick Mahomes. Mas, se o Rashan Gary, que teve 3 sacks na semana passada, conseguir pressionar o quarterback, aí o jogo pode ficar interessante. Eu acho que os Chiefs vencem por 27-20, são favoritos por 6 pontos aqui nessa partida. Aqui tá o Cincinnati enfrentando o Jacksonville, a partida acontecendo lá em Jacksonville. Olha, os Jaguars são favoritos por 8 pontos nessa partida, porque o Jake Browning é o quarterback de Cincinnati, colocou apenas 10 pontos no placar na semana passada. Eu acho que ele vai sofrer com turnovers aqui nesse jogo, contra um time que já roubou a bola dos adversários 20 vezes. Sim, Jacksonville tá 3-3 em casa, 5-0 fora de casa, mas existe uma discrepância gigantesca na posição de quarterback. Trevor Lawrence e Jake Browning, e é por isso que eu vou com o Jacksonville Jaguars vencendo essa partida. Cincinnati, eu não tenho confiança que vai conseguir estabelecer o jogo terrestre aqui contra os Jaguars. Eu acho que isso vai colocar toda a pressão em cima do Browning, especialmente jogando fora de casa. Eu não vejo o ataque de Cincinnati fazendo muita coisa, e eu acho que Jacksonville, que venceu Houston fora de casa na semana passada, vem com muita energia para esse jogo, e eu acho que vence por 30-16. A última vitória dos Bengals fora de casa no Monday Night Football foi em 1990 contra o Cleveland Browns. É isso aí, meus jovens maravilhosos, 13 jogos espetaculares aqui no calendário. Esse foi o Povo Paulo. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seus palpites, e falamos em breve aqui no Jovem Canal. Não é verdade? Se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Grande abraço pra vocês. Tchau.